Na época do vestibular também, o vestibular era diferente de hoje, né? Hoje são 2 dias apenas de prova. E quando eu prestei vestibular, era mais ou menos uma semana de avaliações. Então, se fazia a primeira etapa, né, de todas as disciplinas, e quando havia a segunda etapa, se fazia provas discursivas. E um fato interessante, assim, de coisa de destino, havia, se eu não me engano, 6 livros para ler na prova de literatura. Um deles eu não li todo. Eu estava com o livro na mão, mas não li. Então a prova era no dia seguinte. Aí eu peguei o livro assim na minha casa e abri a casa e li 2 páginas. Aí a questão discursiva que caiu foi exatamente a que estava naquela página. Então é coisa mesmo do De destino. Deus, sorte. De Deus, né? Então o meu início também na faculdade foi... O início foi penoso, porque saindo da escola pública, o início de um curso superior é outro ritmo. Então, até você entrar no ritmo, você pena um pouco, você sofre um pouco, mas aí, com dedicação, com leitura, né? O curso de letras é um curso que exige muita leitura. E à medida que você lê, você vai pegando a prática. Então a sua escrita reflete o que você lê. Então quanto mais você lê, melhor é a sua escrita, né? E eu fiz também um mestrado em literatura de língua portuguesa. E o autor que eu estudei foi exatamente o autor cuja questão caiu no vestibular. Aquele livro que eu abri ao acaso é um livro que depois eu li. Você estava sempre abrindo na página certa, né? Exato. É o Pedro Nava, que é um escritor mineiro, né? Tem uma história muito interessante, né? Uma história rica aqui em Belo Horizonte. Ele foi médico e um memorialista, assim, do mesmo nível do Marcel Proust na França, né? Então eu gostei muito da narrativa e decidi estudar no mestrado esse autor. Aí passaram-se alguns anos, 20 anos, se eu não me engano, decidi fazer doutorado. Isso eu já estava pensando já em aposentar. Estava com 50 anos de idade e falei, vou prestar o doutorado. Aí fiz o projeto, fiz as provas, assim, é coisa de Deus também. Foi um percurso tão assim, tranquilo, que até eu me surpreendi. Porque não houve as dificuldades que aconteceram no mestrado. No mestrado eu percebi mais dificuldades. No doutorado, não. Essa coisa da leitura, né, que quanto mais você lê, melhor você escreve, isso apareceu no meu texto, né? Eu me lembro que o meu orientador, o professor Reinaldo, né, um abraço para o Reinaldo aqui, que me acolheu, me ajudou. Ele disse que me orientar tinha uma facilidade por causa do texto. Então o texto era um facilitador. Então o que manteve o nosso trabalho assim bem, digamos, numa sequência sempre ascendente, né? Então nessa parte, né, da minha vida acadêmica que eu tenho assim muito orgulho, né, de ter frequentado. Recentemente o meu filho mais velho prestou o Enem e minha esposa, resolvemos acompanhá-lo. E a gente que legal. Prestou o exame na mesma sala. Ele como treineiro e eu e minha esposa fomos ver como era essa prova, né? Que eu não tinha experiência nenhuma dela. E a nota que eu obtive me proporcionou retornar à mesma faculdade onde eu me graduei em licenciatura. Que é o FMG. O FMG, a Faculdade de Letras. Retornei agora para fazer o bacharelado em tradução, português-francês. A minha licenciatura foi em língua portuguesa e língua francesa. E, assim, no momento da vida, né, que eu estou vivendo, eu acho um luxo, né, eu ter essas oportunidades, né. Eu até comentei com um colega de curso que às sextas-feiras pela manhã nós temos aula de literatura francesa. Diz para ele que é um luxo a gente sentar-se na sexta-feira pela manhã e estudar, ler, discutir literatura francesa, que é um luxo, né? Então é algo que eu sempre gostei de fazer, estudar, mas nunca
deixei de lado as atividades manuais, físicas. Gosto muito de plantar. Eu acho que isso é uma influência da minha mãe. Minha mãe sempre tinha horta em casa, verdura, milho. Então isso passa para a gente, né, aquele gosto, né, pela terra. Né? E é um luxo, de fato, você cultivar o alimento que você vai produzir. Coisa né? boa. Professor,